A paz de Cristo, meus irmãos. Aqui é o pastor Anderson Luiz, mais uma vez, mais uma quarta-feira, hoje quarta-feira de cinzas, né? Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você num texto que está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 22, que diz assim: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse texto, a parábola do filho pródigo, está num contexto onde Jesus está chamando a atenção, principalmente dos fariseus, em relação àqueles que estavam perdidos. Mas essa história é um pouco diferente das outras duas. Jesus enfoca que existia um pai que tinha uma grande fazenda e tinha dois filhos. O mais novo, encantado com as coisas que talvez ouvira dizer, com as luzes da cidade, ele agora decide, no seu coração, abandonar a casa do seu pai e viver uma nova vida. Curtir a vida, como podemos dizer por aí. E é interessante que o pai, ele não impede o filho de ir conhecer o mundo, aquele mundo novo, perigoso, a qual ele quer enfrentar. Aqui eu aprendo uma coisa importante, que Deus nos fez com liberdade de escolher. Talvez você fez a escolha errada, talvez parecendo a escolha mais correta para a sua tenra idade. Talvez você decidiu conhecer as luzes da cidade, conhecer o mundo como ele é. E esse filho pródigo, conhecendo tudo aquilo, ele gastou todo o seu dinheiro de forma dissoluta. Gastou talvez com bebedeiras, com as mulheres, com os amigos. Diz o texto que houve uma grande crise naquela terra, em que houve uma grande fome, e ele perdeu tudo. Ficou a zero. Começou a buscar emprego e ninguém lhe dava nada. Até um dia que um rapaz, um fazendeiro, lhe deu um emprego para cuidar dos porcos. A fome era tão grave que aquele jovem pensou comer a ração dos porcos. A situação dele chegou ao caos, até que ele se lembrou que os trabalhadores, os servos do pai dele, comiam pão à vontade, tinham tudo do bom e do melhor, porque o seu pai era muito bom. O que eu quero dizer para você é que talvez nessa quarta-feira de cinza, você, por alguma coisa, pela emoção do momento, deixou-se levar, deixou-se guiar a viver uma vida dissoluta também. E hoje, você só tem cinzas para contar. Hoje não lhe restou nada. Quantos hoje estão contabilizando a morte de um ente querido? Estão chorando a perca da sua família? Estão se lamentando por doenças gravíssimas que pegaram por causa de uma vida deturpada? Mas ainda há esperança. Esse jovem, ele se lembrou da casa do pai. E ele disse: eu vou voltar. Eu vou me levantar e vou dizer ao meu pai que eu pequei, que eu errei. E assim ele fez. Quando ele voltou para sua casa, a casa do pai, ele encontrou o pai de braços abertos aguardando ele. Amando, o pai o recebeu gostoso e disse: olha, meu filho, eu vou te fazer uma surpresa. Talvez aquele filho contristado com a situação a qual deixou seu pai, o abandonou, percebeu que o amor do pai era tão grande e o pai agora lhe oferece de volta tudo aquilo que ele perdeu. Ele oferece 3 coisas importantes que estão à tua espera: roupa nova, anel e sandálias. Roupa nova fala de uma nova vida. Aquele jovem estava aos trapos, perdeu tudo. Mas em Cristo Jesus, voltando à casa do Pai, você tem roupas novas, tem uma vida nova. Os teus pecados vão ser perdoados e você vai ter uma nova vida em Cristo. O Pai também tem para você um anel.
Esse anel simboliza autoridade. Autoridade sobre o que, pastor? Autoridade sobre o pecado. Autoridade sobre Satanás. E autoridade maior para vencer o maior de nossos inimigos, a morte eterna. Porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E em último lugar, ele também tem sandálias. Por que sandálias, pastor? Porque quem andava descalço naquela época eram escravos. Jesus não te chamou para ser um escravo comum. Ele te chamou para ser filho. E filho anda de sandália. Jesus, ele te liberta. Ele te dá força. Essa tua quarta-feira de cinza deixa de ser cinza para você receber uma coroa, como diz a promessa de Isaías 61. Coroa em vez de cinzas. Um espírito de louvor em vez de um espírito angustiado. Ei, querido, volte para a casa do Pai. Não fique nas cinzas. Deixe as cinzas do pecado de lado. Eu hoje libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus hoje te dá força para você levantar, se colocar de pé e voltar para a casa do Pai. O Pai te ama. As portas estão abertas para você. Não perca essa oportunidade, porque o Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele te chama de volta. Eu sou o pastor Anderson Luiz. Se você não tem uma casa espiritual, faça dessa a sua casa espiritual. Eu sou membro da Igreja Batista Casa do Senhor. Os nossos cultos são quarta-feira, hoje, às 19h30, o culto de oração. Talvez você precise de força. Venha para esse culto hoje. E aos domingos, às 9 horas da manhã e às 17h30, a nossa escola bíblica dominical. E às 18h30, o nosso culto de louvor e adoração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz.